Não a explicação duvidosa, alma, mas a poesia inexplicável da desmentirada a última antiga, em tom. Olá, pessoas! Hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as classes de palavras, particularmente sobre os pronomes. Os pronomes relativos, de acordo com sua morfologia, podem ser classificados em pronomes relativos variáveis e pronomes relativos invariáveis. Vamos começar falando dos pronomes relativos variáveis. Os pronomes relativos variáveis são aqueles que se flexionam em gênero ou em número, ou em ambos. Pronomes relativos variáveis, você está vendo agora. Temos os pronomes o qual, que vai se flexionar em a qual, feminino, os quais, masculino plural, as quais, feminino plural. Temos o pronome relativo cujo, cujo, cuja, cujos, cujas, e o pronome relativo quanto, que também vai se flexionar. Quanto, quanta, quantos, quantas. Nesses pronomes relativos, nós temos o quê? Nós temos que eles vão ser empregados sempre para retomar um termo antecedente. Pronomes relativos invariáveis. Pronomes relativos invariáveis são aqueles que não vão sofrer flexão. Os pronomes são esses que você está vendo. Que, quem, onde, como e quando. Vamos ver então uma historinha em que aparecem pronomes relativos. Veja aí. Você vai na festa que o Beto vai dar? Não sei, você sabe o lugar onde vai ser? Vai ser na casa dele, tudo de grátis. Quando vai ser? No próximo sábado. Não sou eu quem vai ficar de fora. Vamos voltar a 3 frases que nós vimos nessa historinha. Veja, você vai na festa que o Beto vai dar? Quer dizer, aí a gente tem o pronome relativo que. Notem que ele retoma a palavra antecedente, a palavra festa. Você vai na festa, o Beto vai dar essa festa. Pronome relativo que faz essa conexão com o termo antecedente, retomando o termo antecedente e evitando a sua repetição. Vamos ver a outra frase. Não sei. Você sabe o lugar onde vai ser? Aí nós temos o pronome relativo onde, retomando a palavra lugar. Você sabe o lugar, esta festa vai ser num lugar. Pronome relativo onde, retome então esse antecedente lugar. E o terceiro exemplo, não sou eu quem vai ficar de fora. Aí a gente tem o pronome relativo quem, retomando o antecedente, o pronome antecedente, que é o pronome pessoal, eu. Vamos agora, então, começar o nosso estudo dos pronomes relativos, falando sobre o pronome relativo que. A casa que pegou fogo era a do professor. Veja que aí o pronome relativo que está retomando a palavra casa, A casa era a do professor. A casa pegou fogo. A casa que pegou fogo. Esse que retoma, então, o termo antecedente, substituindo esse termo antecedente e evitando a sua repetição. Vamos ver outro exemplo. Vou te mostrar um livro que comprei. Aí também nós temos o pronome relativo que. Notem que vou te mostrar o livro, comprei o livro. Pronome relativo que está substituindo esse termo antecedente, esse termo que antecede, que é o termo livro nesse caso. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre. Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Vamos analisar o uso dos pronomes relativos nesse poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aqui, João amava Teresa, que amava Raimundo. Perceba que o pronome relativo que está sendo empregado aqui, o pronome relativo que, ele retoma
o substantivo Teresa, significando que João amava Teresa, mas Teresa amava Raimundo. Veja o desencontro amoroso que acontece, né? O título do poema, Quadrilha, sugere bastante essa questão de os pares se trocando. Então eu tenho aqui, ó, que amava Maria, ou seja, Raimundo agora amava Maria. A Maria, por sua vez, que amava Joaquim. O Joaquim amava a Lili. Uma coisa que é interessante nessa poesia é o quê? É o fato de que Lili não amava ninguém. Se vocês continuam com essa poesia, com a leitura dessa poesia, a gente descobre que a Lili é a única que vai se casar no final da história. Notem também que Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim são nomes propriamente. Lili é mais um apelido. A Lili, no final, acaba se casando com uma pessoa que também não tem nome, o J. Pinto Fernandes. Esse J. Pinto Fernandes não tem nome, mas tem sobrenome, ou seja, os interesses de Lili estão salvaguardados com esse casamento. Ela é a única que se casa nessa história. Também é interessante pelo fato de que Lili é a única, nesse caso, que não ama ninguém. Todos os outros amam e não são correspondidos. Ambiguidade no uso do pronome relativo que. Muitas vezes, ao empregarmos o pronome relativo que, pode ser que haja dois substantivos antecedentes, que são possíveis antecedentes do que, e nesse caso pode ser que ocorra ambiguidade, ou seja, uma duplicidade de sentido. O que fazer nesse caso? Vamos ver um exemplo. A casa do professor, que Marcelo conhecia muito bem, foi vendida. Veja que nesse caso aí o pronome relativo que, ele pode retomar ao mesmo tempo a palavra casa ou então a palavra professor. Veja, a casa do professor que Marcelo conhecia muito bem. Marcelo conhecia muito bem a casa ou Marcelo conhecia muito bem o professor. Ou seja, o pronome relativo que aí está fazendo referência à casa ou está fazendo referência ao professor. Nesse caso, é bom que nós reestruturemos a frase, a fim de evitar essa ambiguidade, essa duplicidade de leitura aí para o nosso possível leitor. Uma das possibilidades aí, quando a gente tem então substantivos de gênero diferente, como casa e como professor, é substituir o pronome relativo que pelo pronome o qual e suas variações, né? O qual se for masculino, a qual se for feminino. Por exemplo, a casa do professor, o qual Marcelo conhecia muito bem, foi vendida. Nesse caso aí, eliminou-se a ambiguidade, né? Por quê? Porque o pronome relativo o qual não pode mais estar fazendo referência à casa, só pode fazer referência ao professor pelo fato de o qual estar no masculino, né? Então, o qual aí retoma o professor. Agora, quando nós estruturarmos essa frase com o pronome a qual, diremos outra coisa. Veja. A casa do professor, a qual Marcelo conhecia muito bem, foi vendida. Nesse caso, Marcelo conhecia muito bem a casa, o que fica evidente pelo uso do a qual, que não pode retomar o elemento professor. Só pode estar retomando, então, aí a palavra casa. Pronome relativo quem. Pronome relativo quem, né? A semelhança do pronome relativo que, ele é um pronome invariável. Agora, como que ele se difere do pronome relativo que? O pronome relativo quem é exclusivo para nós fazermos referências a antecedentes pessoas. Né? Então, nós não vamos usar o pronome relativo quem se o nosso antecedente não for pessoa. Vamos ver um exemplo. A mulher a quem me dirigi era a diretora. Temos aí o pronome relativo quem, retomando o termo antecedente mulher, né? Então, a mulher a quem me dirigi, ou seja, dirigi-me à mulher, a esta mulher. E esta mulher era a diretora. Veja que se nós não empregássemos o pronome relativo aí, nós teríamos, obviamente, um problema, né? Um problema de coesão na frase. A mulher era a diretora, dirigi-me à mulher. Pronome relativo quem, então, aí, sendo empregado exatamente para nos referirmos a esse antecedente de pessoa. Vamos ver outro exemplo. O ator com quem Mijardina saiu ganhou o papel principal numa novela. Notem o pronome relativo quem aí sendo empregado para nos referirmos ao ator. Né? O ator que, obviamente, é uma pessoa. Então, o ator a quem, com quem Mijardina saiu. Né? Então, a Mijardina saiu com este ator. Notem o pronome relativo quem aí, retomando esse antecedente, ator, e notem a preposição que aparece aí dentro. Por quê? Porque Mijardina saiu com este ator. Então, o ator com quem ela saiu. Pronome relativo onde.
Olha, essa palavra aí, né, a palavra onde, quando se comporta como pronome relativo, tem que obrigatoriamente retomar um elemento, ou seja, ter como antecedente, como referente, um elemento que indique lugar concreto. Se esse elemento não indicar lugar concreto, o pronome relativo onde não deve ser empregado de acordo com a norma padrão. Então vamos ver alguns exemplos de uso desse pronome relativo onde. A igreja onde nos casamos foi reformada. Então nós temos aí o pronome relativo onde, veja o antecedente desse pronome relativo, a palavra igreja. E igreja é verdadeiramente um lugar concreto, portanto não há problema nenhum no uso do pronome relativo nesse caso. A igreja onde nos casamos foi reformada. Então a igreja foi reformada e nos casamos nesta igreja, pronome onde, então evitando a repetição desse termo igreja. Vamos ver agora então um outro exemplo em que o pronome onde é empregado. A praia é o lugar onde sempre nos encontramos. Veja, a praia é um lugar, sempre nos encontramos nesse lugar. Pronome relativo onde aí está retomando esse elemento, esse termo, né, lugar, que obviamente indica lugar. Portanto, sem problema nenhum no emprego desse pronome relativo. Agora, existem casos em que o pronome relativo onde não deve ser empregado, sob pena de a gente cometer equívocos de acordo com a norma padrão. Veja esse exemplo. Era uma situação onde não havia certo nem errado. Né? Veja que a palavra situação que aparece aí não indica propriamente um lugar. Então, esse pronome relativo onde que está aparecendo após a palavra situação não deve ser empregado de acordo com a norma padrão. Né? Nós devemos substituir esse termo aí por um outro equivalente, mas não empregar o pronome relativo onde, já que esse só pode ser empregado quando o referente, quando o antecedente, indica lugar concreto. Poderíamos, então, adequar essa frase à norma padrão simplesmente fazendo a substituição do pronome relativo onde. Veja como fica. Era uma situação em que não havia certo nem errado. Ou seja, era uma situação, não havia certo nem errado nesta situação. Então aí o pronome relativo onde, né, se referindo à situação, ele não deve ser empregado. Estamos substituindo aí por em que. Vamos ver outro exemplo. Praxedes se meteu numa briga onde não podia se defender. Novamente, nós temos aí o pronome relativo onde, fazendo referência a um substantivo, o substantivo briga, que não indica lugar concreto. Né? Então, novamente, temos uma construção que representa um desvio em relação à norma padrão. Poderíamos, então, adequá-la à norma padrão, substituindo esse onde por em que. Veja, Praxedes se meteu numa briga em que não podia se defender. Né? Então, adequando essa frase aí à norma padrão, à linguagem padrão. Pronome relativo como. A palavra como também pode se comportar como pronome relativo, desde que seu antecedente seja uma palavra como modo, maneira, forma, jeito. Então, pronome relativo como tem que retomar uma dessas palavras para que seja propriamente um pronome relativo. Vamos ver exemplos. Não gosto do modo como falas. Aí nós temos, né? Tu falas de determinado modo, eu não gosto desse modo. Pronome relativo como, evitando a repetição dessa palavra modo. Não gosto do modo como falas, como, né? Então toma como antecedente a palavra modo. Outro exemplo. É diferente a forma como falas. Como aí, retomando a palavra forma, né? Então, pronome relativo como, ele precisa tomar como antecedente uma dessas palavras aí que pertencem ao mesmo campo semântico. Pronome relativo quando. A palavra quando, né, que se comporta como outras palavras também no português, né, pode se comportar como conjunção, pode se comportar como advérbio interrogativo, ela será um pronome relativo quando tomar como antecedente uma palavra que indique tempo, né, uma expressão que indique tempo. Vamos ver exemplos. Na semana passada, quando ele chegou, não sabíamos se a festa ocorreria. Aí nós temos a palavra quando, retomando uma expressão adverbial de tempo, né, na semana passada. Quando ele chegou, ou seja, ele chegou na semana passada. E na semana passada não sabíamos se a festa ocorreria. O pronome relativo quando está sendo empregado nesse caso, então, para evitar a repetição dessa expressão adverbial. Pronome relativo quanto. Pronome relativo quanto, ele faz parte do grupo de pronomes relativos variáveis. Então, ele se flexiona em gênero e em número. Ele vai tomar como antecedente uma palavra como tudo, ou então uma expressão substantivada em que o substantivo vem acompanhado de todos, ou então vem acompanhado do pronome indefinido tanto e suas flexões, tanto, tanta, tantos, tantas.
Vamos ver então exemplos de uso do pronome relativo quanto. Disse-me tudo quanto podia dizer. Nesse caso aí, né, nós temos então o pronome relativo quanto retomando a palavra tudo. Disse-me tudo, podia dizer tudo. O pronome relativo quanto evita então essa repetição do antecedente tudo, né? Tem tudo como antecedente, toma essa palavra como antecedente. Vamos ver outro exemplo. Comprei tantos livros quantos havia na loja. Nesse caso, nós temos o pronome relativo quantos retomando uma expressão substantiva, né? Esse sintagma nominal que aparece aí anterior. Tantos livros. Veja que o núcleo desse sintagma nominal é a palavra livros e como determinante ocorre um pronome indefinido adjetivo, o pronome tantos, que precisa aparecer para que o pronome relativo quantos seja empregado nessa situação. Existe um pronome relativo que é muito especial. Pronome relativo que vai, na verdade, se comportar também como um possessivo. É o que a gente chama de relativo de posse. Esse é o pronome relativo cujo. Quando nós falamos em pronomes possessivos, nós estamos o quê? Nós estamos tratando pronomes possessivos adjetivos, por exemplo. São aqueles que acompanham substantivos. Vamos relembrar com exemplos. Nós temos aí meu carro, teu carro, seu carro, né? Pronomes possessivos adjetivos porque acompanham o substantivo carro. Quando nós falamos em pronomes relativos, o relativo de posse cujo, ele também vai se comportar como um pronome possessivo adjetivo. Ou seja, ele também vai precisar obrigatoriamente acompanhar um substantivo. Vamos ver exemplos. A mulher cujo carro consertei me agradeceu muito. Aqui nós temos, então, o pronome relativo cujo acompanhando o substantivo carro. Tá? Então, veja que equivale a um pronome possessivo adjetivo. Eu poderia dizer meu carro, teu carro, seu carro. Entretanto, nós estamos dizendo cujo carro. Por quê? Então, de quem é esse carro? Esse carro é exatamente do antecedente que aqui aparece, o antecedente mulher. Então, quando eu digo a mulher cujo carro consertei me agradeceu muito, eu quero dizer a mulher me agradeceu muito e eu consertei o carro desta mulher. Não o meu carro, não o teu carro, mas o carro desta mulher. A gente vê então que o pronome relativo cujo é um relativo de posse, indica uma relação com o termo antecedente. A mulher cuja casa foi vendida mora hoje em Madrid. A mulher cujos carros consertei me agradeceu muito. A mulher cujas casas foram vendidas mora hoje em Madrid. Nessas tiras que nós vimos, nós percebemos o uso do pronome relativo cujo. Né? Pronome relativo cujo se flexionando de acordo com o substantivo que ele está acompanhando. Olha, se eu digo meu carro, minha casa, meus carros, minhas casas, eu também vou dizer o quê? Cujo carro, cuja casa, cujos carros, cujas casas. E é dessa maneira que o pronome relativo cujo apareceu nos exemplos que nós acabamos de ver. Portanto, não há necessidade de nós pormos um artigo determinando o substantivo que aparece após o cujo. Né? Por quê? Porque o cujo já traz essa determinação do substantivo em si. Então, vamos ver casos de construções viciosas em que aparece o artigo após o pronome relativo cujo. Aquela escola cujo o diretor viajou está sem aulas. Nesse caso aí, nós percebemos o quê? Nós percebemos que foi posto um artigo após o pronome relativo cujo. Esse artigo aí está sobrando. Por quê? Porque o pronome relativo cujo já tem, né, uma flexão que acompanha o substantivo que aparece após ele. Então, nós poderíamos dizer, sem problema nenhum, né, e agora sim a construção padrão, o seguinte: aquela escola cujo diretor viajou está sem aulas. Veja que se aparecesse a palavra diretora, por exemplo, cuja diretora viajou, não haveria necessidade de a gente pôr um artigo aí, porque o cujo já está se flexionando de acordo com o substantivo que vem na frente. Né? Seria a mesma coisa, por exemplo, se nós disséssemos meu o carro está aqui, ou minha a casa está aqui. Ou seja, não há necessidade de pormos esse artigo aí após um possessivo e também não há a necessidade de a gente pôr esse artigo após o pronome relativo cujo. Quando nós falamos dos outros pronomes relativos, nós falamos que são empregados para quê? A fim de a gente evitar a repetição do termo antecedente desse pronome. Né? No caso do pronome relativo cujo, a gente está numa situação em que
uma palavra aparece normalmente numa frase, mas em outra frase ela aparece como uma relação de posse, né? Aparece uma relação dessa mesma palavra. Então vamos aprender agora a como empregar esse pronome relativo cujo, ou seja, em que situações esse pronome cujo vai poder se inserir. Veja os exemplos. Um país não tem a plenitude da democracia. Os habitantes do país não participam ativamente da política. Então nós vimos aí, né, a palavra país se repetindo nas duas frases. Só que numa ela aparece normalmente. A gente tem ali um país não tem a plenitude da democracia, né? Então a gente tem simplesmente o termo, o sintagma nominal, um país. Só que na outra frase a gente tem os habitantes do país. País não aparece mais como núcleo do sintagma, mas como um termo satélite desse núcleo. Os habitantes do país. O núcleo é habitantes, né? E o do país está aparecendo aí como um termo satélite, como um adjunto adnominal. Bem, é exatamente nesse caso que a gente vai empregar o pronome relativo cujo. A gente poderia, então, reescrever essa frase da seguinte maneira. Um país cujos habitantes não participam ativamente da política não tem a plenitude da democracia. Nós temos um país cujos habitantes não participam ativamente da política, né? Então, um país cujos habitantes não participam, ou seja, os habitantes desse país não participam. Então, é nessas situações que a gente vai poder empregar o pronome relativo cujo. Vamos ver agora casos de orações relativas, ou seja, orações que são introduzidas por pronomes relativos, mas que precisam ser preposicionadas. Casos, então, de preposicionamento das orações relativas. Então, nós temos casos, né, de orações introduzidas por pronomes relativos em que nessas orações, dentro dessas orações, aparece um termo, aparece uma palavra que pede uma preposição. E essa preposição estará relacionada ao pronome relativo. Bem, nesses casos, é comum que nós façamos algumas construções que não estão de acordo com a construção padrão. Vamos ver, então, alguns exemplos. Esse é o filme que gosto mais. Veja, então, aí, né, que nós temos o verbo gostar. E quem gosta, gosta de. Nesse caso, eu gosto de quê? Eu gosto do filme. Então, se a gente quiser estruturar isso daí, a gente sabe que a gente tem que pôr uma preposição de que está relacionada com o verbo gostar. E o verbo gostar se relaciona à palavra filme, que é retomada, nesse caso, pelo pronome relativo que. A gente poderia, então, fazer uma outra construção que também não é a padrão. Veja. Esse é o filme que gosto mais dele. Ou seja, a gente usar essa preposição, então, repetindo o termo com o pronome pessoal, né? Geralmente a gente faz essa construção aí muito na linguagem falada. Agora, de acordo com a linguagem padrão, de acordo com a norma padrão, a gente deve pôr essa preposição simplesmente antecedendo o pronome relativo. Veja. Esse é o filme de que gosto mais. Porque o pronome relativo que retoma o elemento filme e eu gosto do filme, né? Então, essa preposição de aparece antes do pronome relativo porque ela é exigida pelo verbo, né? Ela está relacionada à regência do verbo. Como o verbo se relaciona com o seu complemento. Verbo gostar, vocês sabem, quem gosta, gosta de alguma coisa. Vamos ver então agora um outro exemplo. Essa não é uma ideia que concordo. Vocês estão percebendo aí que o verbo concordar, ele pede uma preposição, ele rege um complemento que tem preposição. Ou seja, quem concorda, concorda com alguma coisa. Então, quando eu digo que essa é uma ideia que não concordo, está faltando aí uma preposição, a preposição com. A gente poderia, então, fazer uma segunda construção que também não é a padrão. Veja, essa não é uma ideia que concordo com ela. Ou seja, pôr a preposição ali após o verbo, né, e repetir ali um pronome pessoal que vai fazer referência ao termo ao qual a gente está se referindo aí, né? No caso aí, o substantivo ideia. Agora, a construção padrão aí seria exatamente pôr o quê? Pôr essa preposição antes do pronome relativo, que retoma esse substantivo ideia. Essa é uma ideia com que não concordo, né? Então, nós temos aí quem concorda, concorda com, e nesse caso eu não concordo com a ideia. Pronome relativo que está retomando a palavra ideia, deve, portanto, trazer essa preposição, né? Essa é uma ideia com que não concordo. Então, agora vamos ver um outro exemplo, agora de preposicionamento de oração relativa introduzida pelo pronome cujo. Vamos ver aí uma construção viciosa. A mulher que eu falei sobre o filho dela, saiu. Veja que
intuitivamente, o falante reconhece algumas regras, né, do idioma. Então, ele está utilizando aí o pronome relativo que para retomar a mulher e está usando também um pronome possessivo, o pronome possessivo dela ali, né, substituto de seu, que eu falei sobre o filho dela. Só que nesse caso, a gente tem o pronome relativo cujo para poder nos auxiliar nessa construção. Pronome relativo cujo, que é um relativo de posse, né? Então, nós poderíamos fazer essa construção da seguinte maneira. A mulher cujo filho falei saiu. Tá, mas nesse caso nós temos também um problema nessa estrutura, né? Por quê? Porque quem fala, fala de alguém nesse caso, né? Porque você está falando sobre o filho da mulher, então a mulher sobre cujo filho falei saiu. Vamos agora então às nossas dicas de estudo. Procure, então, estudar os pronomes relativos fazendo principalmente exercícios de dois tipos. Né? Exercícios de reconhecimento de pronomes relativos, exercícios de união de frases com pronomes relativos. Isso vai ajudar você a melhorar um pouco a sua construção. Procure também notar alguns casos de uso do pronome relativo que, em que ficaria melhor o uso do pronome qual e suas variações a fim de se evitar a ambiguidade. Preste muita atenção nessa questão da ambiguidade do uso do pronome relativo que. Outra coisa que também você deve prestar atenção, você deve se ater a esse assunto, é a questão do preposicionamento das orações relativas. Esteja sempre atento a isso aí. Até a próxima aula. Tchau. Na aula de hoje estudamos os pronomes relativos. Vimos os pronomes relativos variáveis, os pronomes relativos invariáveis. Também tratamos do preposicionamento das orações relativas, uma questão que é muito importante para que você possa escrever os seus textos de acordo com a norma padrão, que é exigida principalmente em situações mais formais. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo ritual da última série em tom. No caso da aula de pronomes relativos, seria muito importante que o professor ressaltasse para os alunos, né, a construção com o pronome relativo cujo, que é totalmente desconhecida, principalmente por alunos de ensino médio, né? Muitas vezes não compreendem, muitas vezes não conseguem construir esse tipo de frase. Então é importante dar uma atenção especial, principalmente a essas dúvidas relativas ao pronome relativo cujo e àquelas relativas ao uso das preposições antecedendo os pronomes relativos, né? Quando funcionam esses pronomes relativos como complemento nominal, objeto indireto ou adjunta adverbial. Então dar uma atenção a esses tópicos é importante para que os alunos possam se adaptar melhor à norma padrão. É isso daí. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo ritual da última série em tom. Não a explicação duvidosa, mas a poesia inexplicável. Esse mesmo ritual da última série em tom. Olá, pessoas! Hoje nós vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre as classes de palavras, particularmente sobre os pronomes. Os pronomes relativos, de acordo com sua morfologia, podem ser classificados em pronomes relativos variáveis e pronomes relativos nesse termo que antecede, que é o termo livre nesse caso. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento. Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para a tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história.
Vamos analisar o uso dos pronomes relativos nesse poema Quadrilha, de Carlos Drummond de Andrade. Então nós temos aqui, João amava Teresa, que amava Raimundo. Perceba que o pronome relativo que está sendo empregado aqui, o pronome relativo que, ter num lugar. O pronome relativo onde, retome então esse antecedente lugar. E o terceiro exemplo, não sou eu quem vai ficar de fora. Aí a gente tem o pronome relativo quem, retomando o antecedente, o pronome antecedente, que é o pronome pessoal, eu. Vamos agora, então, começar o nosso estudo dos pronomes relativos, falando sobre o pronome relativo que. A casa que pegou fogo era a do professor. Veja que aí o pronome relativo que está retomando a palavra casa, né? A casa era a do professor. A casa pegou fogo. A casa que pegou fogo. Esse que retoma, então, o termo antecedente, substituindo esse termo antecedente e evitando a sua repetição. Vamos ver outro exemplo. Vou te mostrar um livro que comprei. Aí também nós temos o pronome relativo que. Notem que vou te mostrar um livro, comprei o livro. O pronome relativo que está substituindo esse termo antecedente, ativos invariáveis. Vamos começar falando dos pronomes relativos variáveis. Os pronomes relativos variáveis são aqueles que se flexionam em gênero ou em número, ou em ambos. Pronomes relativos variáveis, você está vendo agora. Temos os pronomes o qual, que vai se flexionar em a qual, feminino, os quais, masculino plural, as quais, feminino plural. Temos o pronome relativo cujo, cujo, cuja, cujos, cujas, e o pronome relativo quanto, que também vai se flexionar. Quanto, quanta, quantos, quantas. Nesses pronomes relativos, nós temos o quê? Nós temos que eles vão ser empregados sempre para retomar um termo antecedente. Pronomes relativos invariáveis. Pronomes relativos invariáveis são aqueles que não vão sofrer flexão. Os pronomes são esses que você está vendo. Que, quem, onde, como e quando. Vamos ver então uma historinha em que aparecem pronomes relativos. Veja aí. Você vai na festa que o Beto vai dar? Não sei, você sabe o lugar onde vai ser? Vai ser na casa dele, tudo de grátis. Quando vai ser? No próximo sábado. Não sou eu quem vai ficar de fora. Vamos voltar a 3 frases que nós vimos nessa historinha. Veja, você vai na festa que o Beto vai dar? Quer dizer, aí a gente tem o pronome relativo que. Notem que ele retoma a palavra antecedente, a palavra festa. Você vai na festa, o Beto vai dar essa festa. Pronome relativo que faz essa conexão com o termo antecedente, retomando o termo antecedente e evitando a sua repetição. Vamos ver a outra frase. Não sei. Você sabe o lugar onde vai ser? Aí nós temos o pronome relativo onde, retomando a palavra lugar. Você sabe o lugar, essa festa vai ser